Que a paz de Deus em Cristo Jesus, através do poder do Espírito Santo, esteja com você, com a tua parentela e todos que fazem parte da tua família. Está no ar mais um flash de esperança da Igreja Presbiteriana do bairro Placas. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 14 ao versículo 16, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amados, eu quero compartilhar com vocês essa passagem, essa mensagem, que ela se refere a todos aqueles servos de Deus que devem congregar. E esse é o tema, se eu posso dizer assim, deste flash de esperança que eu quero compartilhar com vocês. O tema é congregar por quê? Essa é a pergunta que também eu faço para vocês. Já foi feita para mim através da meditação e eu estendo a você essa pergunta. Congregar por quê? Desde o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, através dela, Deus exige que seu povo congregue para adorá-lo. Prova disso foi o primeiro templo, a primeira igreja, chamado de tabernáculo, templo móvel. Esse templo móvel, ele era armado cada vez que o povo de Deus parava em algum lugar. E também que foi chamado pelo próprio Deus de santuário, como está escrito no capítulo 40 de Êxodo. Congregar por quê? Primeiro, porque é exigência de Deus para com todos os que são chamados para as boas obras do Senhor, para todos que querem ter compromisso e servir a Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. Mas com essa pandemia que estamos vivendo, pela qual temos passado, muitos templos se fecharam já há quase 6 meses. Mas, pela graça de Deus, com o amor de Jesus através do Espírito Santo, muitas já estão abrindo as suas portas. Portas essas que foram fechadas, e muitas pessoas também fecharam as portas do seu coração para Deus, se tornando acomodadas, preguiçosas, descrentes e fracas na fé. Aos poucos, os templos já estão sendo abertos. As portas estão se abrindo, graças a Deus. Mas muitos irmãos não estão aparecendo nos cultos, nas reuniões de orações. Eu falo irmãos que não pertencem ao grupo de risco. Os que estão em grupo de risco devem ficar em casa. Segundo ponto, congregar por quê? Porque é congregando que os irmãos podem estar fortalecendo uns aos outros, orando em ajuntamento solene na presença de Deus. A congregação, ela faz parte de todo aquele ser humano que quer compartilhar pessoalmente, presencialmente
com o seu irmão na presença de Deus. Quando uma pessoa ela gosta de assistir um futebol, muitas vezes ela assiste pela televisão, mas muitos eles gostariam de estar junto com a torcida no estádio. Também tem outros momentos que muitas pessoas querem estar junto. Ela assiste pela televisão um show de alguma coisa, de alguém, mas ela gostaria de estar presente naquele show. O ser humano ele é provido de interação. Essa interação que exige que nós muitas vezes, e na maioria das vezes, estejamos juntos com outras pessoas. E o nosso Deus, ele exige da mesma forma que estejamos orando juntos na sua presença, no seu templo, na casa de oração, na casa de louvor a Deus. Quando Salomão terminou a construção do templo, Deus apareceu de noite para ele, como nós já lemos, na entrada desse flash. Que Deus, ele se fez presente, ele se faria presente no momento da oração, e os olhos dele e os ouvidos dele estariam atentos à oração dos irmãos que foram feitas naquele templo fixo construído por Salomão. Deus requer de nós que congreguemos para adorá-lo em espírito e em verdade. O rei Davi glorifica a Deus por estar no seu santo templo, como está no Salmo 27, versículo 4. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como é bom estarmos reunidos na casa do Senhor para adorá-lo. Também está no Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E quando estamos congregados, é que Deus manifesta mais ainda o seu poder. Digo isso não porque Deus não se faz presente ou não esteja presente em qualquer lugar. Podemos orar na nossa casa? Sim. No nosso trabalho? Sim. Na faculdade, na escola, onde quer que estejamos? Sim. Mas Deus requer de nós que possamos congregar. Foi quando os irmãos da igreja primitiva estavam congregados que foram revestidos de todo o poder, toda a capacidade, toda a sabedoria na descida do Espírito Santo. Congregar em terceiro lugar, por quê? Porque é no templo que buscamos fortalecimento, junto com os irmãos, respostas para as nossas dúvidas e cura para as nossas dores. A igreja é um hospital de doentes físicos. Quantas pessoas conhecidas já foram curadas de doenças incuráveis? Talvez você que me ouve agora, que me assiste nesse momento, eu mesmo estou aqui, sou uma das pessoas que estou aqui por causa da oração da minha esposa com os irmãos no templo do Senhor. Mas a igreja também é hospital de doentes espirituais. Quantas pessoas que você conhece desistiram de um suicídio? Ou quantas famílias foram restauradas? Quantos casamentos restaurados por conta dos irmãos congregados em oração estiveram intercedendo? Congregar é preciso, é exigência de Deus, para que nós possamos buscar esse fortalecimento em o nome do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Após quase 6 meses sem congregar, eu que falo a vocês, voltei a congregar dia 13 nesse domingo. Com os irmãos eu tive dias ruins, mas também tive dias bons nesses dias. Mas a falta foi grande de estar com os irmãos. Fui para a escola bíblica pela manhã, fui no culto à noite e para mim esse ano foi o melhor dia da minha vida. Posso dizer aos irmãos, e creio que os irmãos também que estão faltosos, que estão acomodados, que estão preguiçosos, que estão fracos de fé, estejam sendo tocados por essa palavra
e que voltem à casa do Senhor para congregarem e estarem reunidos com os irmãos. Eu quero concluir fazendo um desafio a você que me assiste nesse momento, pelo YouTube, pelas redes sociais. Se você está desanimado, com preguiça, colocando outros prazeres antes de Deus, antes de Jesus Cristo, antes do Espírito Santo, o Deus triuno, volte a congregar. Tenho certeza que a sua alegria e felicidade serão imensuráveis e você estará sendo reavivado. Nós temos orado muito por reavivamento das igrejas. Deus está dando oportunidades de nós estarmos sendo reavivados na nossa casa, mas muito mais, estamos voltando para buscar o fortalecimento, para buscar o aprendizado, para buscar a obediência e o viver em Cristo, para a nossa salvação. Que Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, abençoe você, sua família, o teu lar. Ó Deus, graças te damos por essa palavra. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos abandona. Graças te damos, Senhor Deus, porque o Senhor nos chama a congregar. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca a estarmos reunidos com os irmãos na tua casa, casa de louvor e de adoração, onde nós buscamos o fortalecimento, respostas para as nossas dúvidas, cura para as nossas dores e enfermidades e do nosso próximo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo, é que eu oro e agradeço. Amém.